Bem-vindo ao cérebro do seu filho. Como a mente se desenvolve desde a concepção até a faculdade, pela doutora Sandra e o doutor Sam. Tradução Jefferson Camargo, editora Coutrix, canal Le Conde. Parte 5ª. Seu filho como indivíduo. Capítulo 17. Prazer em conhecê-lo. Temperamento. Idades: do nascimento à faixa dos 20 anos. Muitas pessoas começam a ler livros sobre orientação aos pais antes do nascimento do bebê, não para aprender a trocar fraldas ou amamentar, mas para descobrir o que fazer para tornar a criança mais inteligente ou sociável. Se não parece um pouco estranho tentar imaginar como criar um bom relacionamento com alguém que você ainda não conhece, talvez isso se deva ao fato de que a sua cultura pressupõe que os bebês sejam tábuas rasas, que ao crescerem podem se transformar em qualquer tipo de pessoa, sejam quais forem suas características individuais. Você pode observar esse tipo de raciocínio em todo o espectro político, desde pais liberais horrorizados ao descobrir que seu filho está brincando de guerra com pedaços de madeira, depois da proibição de ter armas de brinquedo, até os pais conservadores que acreditam, por exemplo, que um terapeuta conseguirá transformar seu filho homossexual em heterossexual. Como dissemos, a maioria das crianças cresce mais ou menos sem grandes diferenças, a despeito das circunstâncias, desde que as condições sejam suficientemente boas. Isso é verdadeiro no que diz respeito à personalidade, um território em que, como acontece com tantas outras funções cerebrais, a grande maioria das crianças é dente de leão. Na verdade, há limites sobre o modo como os pais podem influenciar a personalidade dos filhos. Às vezes pode parecer que isso não é verdade, mas essa é uma boa notícia. Você não precisa arcar sozinho com a responsabilidade pelo sucesso e felicidade que seu filho terá nesse mundo. Embora a personalidade do seu filho seja de fato parcialmente moldada pelas influências ambientais, convém lembrar que nem todas elas dependem de você. Isso pode ser mais fácil de entender se você tiver em mente que a família nuclear é uma invenção recente na história de nossa espécie. Durante a maior parte de nossa evolução, as crianças eram criadas por uma comunidade e quase sempre cuidadas por crianças mais velhas e adultos. Em muitas culturas, a situação ainda é a mesma. Onde quer que você viva, é provável que seus filhos passem boa parte do tempo com outras pessoas, na escola, brincando com irmãos, amigos, professores e outros. Juntos, esses fatores geralmente são suficientes para produzir um bom resultado. Os pais de primeira viagem às vezes conseguem manter a crença na ilusão da tábua rasa durante algum tempo, mas qualquer pessoa que tenha tido mais de um filho já terá percebido que essa ideia é falsa. Mesmo ao nascerem, os bebês apresentam diferenças individuais muito importantes. Temperamento
é um termo psicológico para designar, nos bebês, as diferenças individuais que formam a base da personalidade adulta. As características temperamentais incluem o nível de atividade, a persistência da atenção e a facilidade com que a criança sente medo, raiva, frustração ou felicidade. Assim como acontece com a maior parte das diferenças iniciais entre as pessoas, as características temperamentais não determinam de modo algum os resultados, mas elas certamente influenciam a probabilidade relativa de formação de diferentes características da personalidade adulta, bem como um leque de possibilidades disponíveis a determinada criança. Para os pais, o mais importante talvez seja o fato de que essas características influenciam a resposta da criança a diferentes estilos de cuidados dos pais, bem como a vulnerabilidade a diferentes problemas do desenvolvimento. Um dos aspectos mais bem estudados do temperamento diz respeito a saber se os bebês reagem com calma ou angústia a acontecimentos inesperados. Quase 1 em cada 5 recém-nascidos são bebês de alta reatividade, que chutam e choram quando expostos a algo novo ou estranho, mas não especialmente amedrontador, como um mobile dançando sobre o berço. Quando começam a andar, essas crianças tendem a apresentar aquilo que a literatura científica chama de inibição comportamental e que a maioria chama de timidez ou retraimento. Quando os bebês de alta reatividade são acompanhados até a vida adulta, o mais provável é que, em comparação com os bebês tranquilos, se tornem introvertidos e apresentem maior risco de se transformar em adultos preocupados e impacientes, mesmo quando não tenham um transtorno de ansiedade claramente diagnosticado. Várias experiências podem fazer com que o desenvolvimento de uma criança de alta reatividade siga por uma direção de menos ansiedade. Por exemplo, bebês que geralmente são irritáveis aos 15 dias de vida são mais propensos do que os outros bebês a se tornarem inseguros e presos às mães quando completarem 1 ano. Mas esse resultado será bem menos provável se as mães aprenderem a acalmar seus bebês inquietos. Em geral, mais ou menos 50% dos bebês norte-americanos de alta reatividade tornam-se crianças medrosas em algum momento antes dos 7 anos. A boa notícia é que só 1/3 desses bebês se transforma em adultos ansiosos. A outra parte tende a se tornar pessoas detalhistas, bem preparadas e, portanto, bem-sucedidas. Entre outras coisas, elas viram bons cientistas. Sandra foi um bebê de alta reatividade. Embora seja raro que um dia venham a ser as estrelas da festa, ou mesmo que desenvolvam carreiras na política ou no ramo de vendas. Entre os adultos sem problemas de ansiedade, os que começaram a vida como bebês de alta reatividade são mais vigilantes do que as pessoas que foram calmas quando bebês. Num teste de laboratório, adultos vigilantes acham difícil desviar a atenção de rostos ameaçadores numa tela de computador. A maioria das pessoas fica tensa ao observar uma tela azul que sinaliza que elas podem ser atingidas por uma desagradável almofada de ar. Mas só os adultos que foram bebês de alta reatividade ficam tensos na presença da tela verde, que significa segurança. Essas reações de laboratório não têm grande importância na vida cotidiana, mas há aqui uma questão mais ampla e mais importante. Há diferenças biológicas concretas na base do temperamento de alta reatividade, e essas diferenças continuam a existir na vida adulta. Entre crianças ou adultos, a personalidade não requer que você haja de determinada maneira o tempo todo. Ao contrário, ela estabelece limites que lhe oferecem mais ou menos probabilidades de se comportar de determinada maneira num dado contexto. Por exemplo, a maioria dos tímidos não se sente inibida na presença de familiares. E mesmo uma pessoa sociável pode ficar tímida ao falar para uma plateia de milhares de pessoas.
Ainda assim, a personalidade exerce uma influência importante nos resultados obtidos ao longo da vida. De fato, os traços de personalidade são tão eficazes como o QI, ou a posição socioeconômica, para prever as probabilidades de diferentes acontecimentos na vida de alguém, como o divórcio ou o sucesso profissional. O modelo mais amplamente aceito de personalidade adulta contém 5 fatores: abertura à experiência, conscientização, extroversão, afabilidade e neuroticismo. Esses fatores variam entre pessoas de diferentes culturas, da Malásia à Estônia. A estabilidade dos traços de personalidade aumenta com a idade, tornando-se relativamente estável depois dos 30 anos de idade, particularmente entre os 50 e 70 anos. Todos os 5 fatores mostram forte hereditariedade, o que significa que as pessoas de parentesco mais próximo tendem mais a compartilhar traços de personalidade. Por esse motivo, é provável que você tenha alguns traços de personalidade em comum com seus pais biológicos, mesmo que tenha sido adotado e nunca os tenha conhecido. Por outro lado, até os gêmeos idênticos têm personalidades visivelmente distintas, de modo que alguns acontecimentos da vida devem ajudar a determinar como a personalidade amadurece. Surpreendentemente, é muito difícil para os pesquisadores provar quais aspectos da experiência influenciam o modo como o temperamento evolui até a personalidade adulta. Os estudos da genética comportamental quase sempre descobrem que as influências ambientais compartilhadas entre crianças da mesma família têm pouco ou nenhum efeito sobre suas personalidades adultas. De fato, gêmeos idênticos que foram criados juntos não são mais parecidos no que diz respeito à sua personalidade do que os que cresceram em lugares distintos. Contudo, como você leu no capítulo 4 deste livro, esses estudos situam as interações gene-ambiente na categoria genética, o que cria alguns erros de compreensão. Isso é importante quando se trata da personalidade, na qual essas interações têm efeitos importantes. Embora os pais não gostem de admitir, cada criança da mesma família é criada de diferentes maneiras, o que frequentemente tem a ver com o temperamento delas. Embora os pais não gostem de admitir, cada criança da mesma família é criada de diferentes maneiras, o que frequentemente tem a ver com o temperamento delas. Além disso, o mesmo ambiente pode exercer efeitos diferentes sobre crianças com genes diferentes. Quando os pesquisadores começaram a buscar exemplos de como as interações gene-ambiente influenciam o desenvolvimento da personalidade, descobriram um grande número de efeitos. As crianças de temperamento ansioso desenvolvem mais empatia em resposta às técnicas mais gentis dos que delas cuidam do que as crianças mais ousadas. As crianças com um receptor específico que as torna propensas à hiperatividade e à impulsividade, inclusive as que têm TDAH, são mais sensíveis ao estilo de cuidados dos pais do que as outras crianças. Eventualmente, os pais podem conseguir personalizar seus estilos de interação, de modo a produzir um resultado desejável, com base nas características de determinada criança. Mas os pesquisadores ainda têm muito trabalho pela frente antes que esse sonho se torne realidade. O desenvolvimento do comportamento antissocial é um exemplo bem estudado de um ciclo de feedback que começa com o temperamento da criança, que influencia o comportamento dos pais e que então muda ainda mais o comportamento da criança. As crianças irritáveis ou propensas à agressão são difíceis de criar, o que as torna menos dente de leão do que a maioria das crianças. Em geral, tanto os pais biológicos como os adotivos reagem ao comportamento de frustração da criança com restrições e castigos duros. Os pais que têm seus próprios problemas com a agressão tendem a produzir mais crianças desse tipo, e a tendência também é que eles lhes imponham uma disciplina mais rigorosa. Além disso, os pais que se sentem frustrados por outros motivos
como um casamento que não deu certo ou insegurança no trabalho, são mais propensos a reagir rispidamente a seus filhos. Por sua vez, esse tratamento rude aumenta a agressividade da criança, que pode chegar a tornar-se incontrolável. As intervenções que reduzem o rigor dos pais também diminuem o risco de um futuro comportamento agressivo da criança. As experiências ambientais que influenciam o desenvolvimento infantil não se restringem ao círculo familiar. Todas as crianças têm uma vida fora de casa, e muitas de suas interações com o mundo deixam marcas permanentes. Elas passam muito tempo com professores e amigos, praticando esportes e outras atividades. As crianças aprendem muito com os amigos. Por exemplo, os filhos de imigrantes costumam falar com o sotaque de seus amigos, não o dos pais. E eles aprendem a falar a língua dos amigos fluentemente, ainda que os pais nunca a aprendam direito. As atitudes e os comportamentos das crianças geralmente mudam com o tempo, tornando-se mais semelhantes aos dos grupos de amigos, e essa influência pode ser positiva. Por exemplo, uma criança com fraco desempenho que vá parar num grupo de amigos de alto desempenho provavelmente passará a ter um melhor rendimento escolar. Sem dúvida, são as crianças que escolhem seus amigos, em vez de ser aleatoriamente distribuídas por grupos de colegas, como um pesquisador talvez preferisse. O que significa que boa parte das semelhanças entre elas e os amigos resulta da escolha de amigos que já tenham atitudes e interesses afins. Nos estudos longitudinais, porém, as crianças realmente se tornam mais semelhantes aos amigos do que eram quando a amizade começou. A cultura influencia fortemente o modo como o temperamento se desenvolve até chegar à personalidade adulta. Outro exemplo de como o desenvolvimento do cérebro compatibiliza o comportamento das crianças com o ambiente em que elas vivem. A inibição comportamental é aceita e estimulada pelas mães chinesas, que nela veem um reflexo do comedimento e maturidade futuros. Por outro lado, as mães canadenses tentam estimular a sociabilidade dos filhos que se mostram inibidos, pois na cultura canadense a inibição é vista como um reflexo de medo e falta de traquejo social. Assim, as crianças chinesas com alta reatividade são mais propensas a tornar-se introvertidas do que as que cresceram nas culturas ocidentais. Uma característica que leva ao sucesso social na China. Em geral, a reação dos pais ao temperamento de uma criança será mais influente se for compatível com as crenças da cultura em que elas vivem. Talvez o desenvolvimento da personalidade seja complicado demais para ser estudado nas pessoas, uma vez que os cientistas não podem controlar ou mensurar, ou mesmo talvez identificar, todas as influências que possam ser importantes ao longo da infância de alguém. De fato, o indício mais claro de que o estilo de criação dos pais influencia a personalidade provém de estudos com animais. As ratas que lambem e limpam seus filhotes costumam ter proles menos tímidas e mais dispostas a explorar seu mundo. Isso é verdade mesmo quando os ratinhos nasceram de mães pouco dedicadas, mas foram criados por mães zelosas, um quadro que também encontramos nos estudos de adoção humana. Estudos semelhantes mostram que macacos de alta reatividade são mais vulneráveis do que os menos reativos a variações na qualidade dos cuidados maternos, e como vimos acima, há indícios de que o mesmo se aplica às crianças. Ainda que os pais não consigam controlar totalmente as características futuras dos filhos, os cuidados parentais serão sempre importantes. Em primeiro lugar, seu relacionamento com os filhos determinará o grau da recompensa que você obterá mais adiante. O modo como você se relaciona, tanto nas fases de crescimento como na vida adulta, vai depender do seu grau de preocupação com eles. Em segundo lugar, o comportamento dos seus filhos em casa dependerá muito das regras vigentes na sua família e do modo como você as aplica. Isso pode exercer um forte efeito sobre a felicidade deles e a sua na vida em família. Em terceiro lugar, você pode ensinar aos seus filhos um grande número de habilidades que lhes serão úteis na vida adulta, desde cozinhar até cuidar bem das finanças
e consertar o carro. Você também pode lhes oferecer oportunidades de descobrir as coisas de que eles mais gostam. Em quarto lugar, você pode ajudar seu filho a aprender estratégias para viver confortável e produtivamente com o próprio temperamento, sobretudo quando ambos os compartilharem. Pense na criação dos filhos não como o desenvolvimento da pessoa que você quer que eles sejam, mas como o processo de ajudá-los a descobrir o que fazer para que suas capacidades e preferências, que são só deles e de mais ninguém, possam conviver em harmonia com o resto do mundo. Você sabia? Por que você está cada vez mais parecida com sua mãe? Em termos gerais, quando a questão que se coloca é a personalidade, as crianças ficam muito parecidas com seus pais biológicos. Um dos motivos é que seus genes influenciam suas experiências de vida. O temperamento dos bebês influencia e muito o modo como outras pessoas interagem com ele. As pessoas tendem a falar sobre as crianças que crescem na mesma família, como se elas compartilhassem o mesmo ambiente, mas há diferenças muito importantes, inclusive as maneiras como cada criança se relaciona com os pais, com os irmãos e até com os amigos. A partir do momento em que o bebê nasce, os pais reagem às características individuais dele. Os pais achariam impossível e absurdo falar com uma criança teimosa de 1 a 2 anos da mesma maneira que falam com uma mais tranquila. Assim também, a criança sociável adquirirá mais prática em falar e ouvir do que aquela que só quer ficar brincando sozinha em seu quarto. Estas estão entre as muitas razões pelas quais não faz sentido falar sobre hereditariedade e ambiente como fatores distintos no desenvolvimento. Quando as crianças crescem, suas diferenças inatas de temperamento e as consequentes diferenças individuais de experiência geralmente reforçam seus efeitos mútuos. As crianças mais velhas podem controlar seu ambiente em um grau muito maior do que as mais novas, por exemplo, ao optarem por aulas de educação física e não pela leitura de livros durante seu tempo livre. Talvez isso explique por que as diferenças individuais tendem a ficar mais acentuadas quando uma pessoa já entrou na maioridade e a se tornar extremamente óbvias nos adultos. As pessoas com afinidades genéticas compartilham mais traços de personalidade na vida adulta do que na infância. A capacidade cada vez maior de uma pessoa escolher ambientes mais apropriados às suas tendências individuais pode explicar o porquê disso. E mito. A ordem de nascimento influencia a personalidade. Os primogênitos são autoconfiantes, tradicionais e bem-sucedidos, enquanto os que nascem depois deles são tranquilos, criativos e rebeldes? A bem da verdade, não. Apesar de toda a tinta que já foi gasta em defesa dessa ideia, os irmãos não demonstram diferenças consistentes de personalidade com base no lugar que ocupam na família. Milhares de textos de psicologia já foram publicados sobre esse assunto, e a maior parte passa longe da verdade. Uma das maiores falhas é de natureza demográfica. Tanto as pequenas como as grandes famílias têm primogênitos, enquanto os filhos que nascem depois só são encontrados por definição nas famílias com muitos membros. Muitos estudos erraram no controle das diferenças de posição socioeconômica entre famílias pequenas, geralmente abastadas e com bom nível educacional, e famílias grandes, quase sempre mais pobres e com um nível inferior de educação. Em termos médios, portanto, os primogênitos têm vantagens sobre as crianças que nasceram depois, simplesmente porque uma grande proporção de primogênitos vem de famílias pequenas. Muitos estudos que afirmam demonstrar que os primogênitos são mais bem-sucedidos do que os filhos posteriores padecem desse erro conceitual. Um segundo problema surge quando os pesquisadores pedem aos pais que avaliem a personalidade dos filhos. Em geral, essas avaliações não batem com aquelas feitas por observadores externos.
Os efeitos da ordem de nascimento sobre a personalidade são perceptíveis quando as pessoas são avaliadas no contexto de suas famílias, mas são quase inexistentes no mundo exterior. Parte da dificuldade é que, necessariamente, os pais comparam uma criança mais velha com uma mais nova, e a idade é um dos fatores mais fortes para a previsão da maturidade em qualquer tipo de personalidade. Os estudos feitos a partir da avaliação dos pais são mais propensos, quando comparados aos que avaliam a personalidade de outras maneiras, a descobrir que os primogênitos são mais maduros do que os que nascem depois. Outra preocupação com essa abordagem é que, na esfera familiar, as pessoas agem diferentemente do modo como o fazem fora dela. Como bem sabe qualquer adulto que vai passar férias em casa e de repente se vê reduzido à idade de 12 anos. Numa meta-análise que só incluiu estudos com controles de tamanho familiar ou condição socioeconômica, os efeitos remanescentes foram escassos e contraditórios. Mais da metade dos estudos não encontrou absolutamente nenhum efeito da ordem de nascimento que se pudesse associar à personalidade. E os que mostraram a existência de um padrão eram quase sempre estudos pequenos, com sujeitos de pesquisa em número bem inferior, uma circunstância em que o acaso desempenha um importante papel. Isso é o contrário do que seria de esperar em termos de um efeito real. Os pequenos estudos tendem a ter resultados aleatórios, enquanto os maiores são mais confiáveis do ponto de vista estatístico. O maior estudo sobre esse assunto, realizado com mais de 7.000 sujeitos de pesquisa, não encontrou nenhuma diferença de personalidade entre o primeiro e o segundo filhos em famílias com apenas 2 deles. Sentimos muito, leitores primogênitos, mas são poucos os indícios confiáveis de que a ordem de nascimento influencia a personalidade. Capítulo 18. Emoções no comando. Idades: do nascimento aos 20 e poucos anos. Todos nós tivemos emoções que pareciam arrebatadoras e fora de controle. Imagine sentir-se assim por boa parte do tempo e você terá uma imagem da experiência cotidiana do seu bebê. Um dos motivos que transformam a vida com eles numa loucura é que as partes do sistema nervoso que produzem as emoções puras amadurecem mais cedo nas regiões cerebrais que as interpretam e controlam. Talvez seja uma sorte o fato de que seus filhos provavelmente nunca se lembrarão dessa etapa de sua vida. Que bom seria se pudéssemos oferecer esse mesmo serviço aos pais que também passaram pela turbulência desses dias. As emoções organizam nossa mente. Como sinais básicos de sobrevivência, as emoções estão presentes desde o nascimento, embora se tornem cada vez mais complexas à medida que as crianças vão crescendo. No nível mais fundamental, as emoções, ao contrário dos humores, são reações ao ambiente que nos ajudam a distinguir rapidamente entre os aspectos compensadores e ameaçadores do mundo. As emoções também nos obrigam a prestar atenção a fatos muito evidentes, definir o que valorizamos na vida, preparar nosso corpo para a ação e comunicar nosso estado de espírito às outras pessoas. Certas emoções são universais e ocorrem em todas as culturas até hoje estudadas. As expressões faciais que representam essas chamadas emoções básicas, medo, alegria, nojo, surpresa, tristeza e interesse, também estão implantadas na biologia humana, o que significa que você pode saber se alguém está feliz ou irritado em vê-lo, mesmo que nenhum de vocês jamais tenha compartilhado uma história, língua ou herança cultural. Os recém-nascidos conseguem sorrir, mas eles só começarão a fazê-lo em resposta a circunstâncias externas, como rostos, vozes ou estímulos físicos, em 3 ou 8 semanas de vida. Por volta de 3 meses, eles sorriem mais para rostos conhecidos e demonstram interesse e surpresa. Por volta de 4 meses, os bebês sorriem regularmente e seu apreço por jogos visuais, como esconde-esconde e rostos engraçados, continua a aumentar ao longo do primeiro ano.
Os sinais de emoções negativas também já estão presentes no começo da vida. Os primeiros a aparecer são o espanto, a repulsa e a aflição, os quais, como no caso do sorriso, podem não estar ligados a acontecimentos externos nos primeiros 2 ou 3 meses de vida. Raiva e tristeza aparecem nas expressões faciais aos 3 meses, em geral provocadas por dor ou frustração. Todas essas expressões emocionais ajudam a pedir cuidados por parte dos pais e outros adultos. Você talvez se lembre da primeira vez que seu bebê lhe sorriu. Sua capacidade de identificar emoções no rosto das outras pessoas se desenvolve tão precocemente quanto sua capacidade de fazer expressões faciais. Por volta de 2 ou 3 meses de idade, a região occipitotemporal cortical, que é especializada no processamento facial, já é mais ativada por rostos do que por outros objetos, embora seus ajustes nessa fase sejam consideravelmente maiores do que na maioridade. Aos 7 meses, os bebês olham mais demoradamente para um rosto que os amedronta do que para um rosto neutro ou feliz, e seu córtex pré-frontal mostra uma resposta elétrica associada a estímulos relevantes. A amígdala fica no centro da rede cerebral para o processamento das emoções. Ela recebe informações de um grande número de regiões do cérebro, inclusive informações de todos os nossos sentidos. As informações da amígdala também vão para muitas áreas do cérebro que constituem 2 dos mais importantes sistemas. Um deles, que atua por meio do hipotálamo e do tronco encefálico, ativa o sistema nervoso autônomo, levando-o a produzir mudanças de frequência cardíaca, pressão sanguínea e respiração, que, por sua vez, preparam o corpo para lutar ou fugir. O outro, que utiliza diferentes regiões do córtex, controla os aspectos cognitivos da emoção, inclusive a interpretação, regulação, percepção consciente e reações emocionais à memória e imaginação. Essas conexões são recíprocas e, em contrapartida, os 2 sistemas influenciam a amígdala. Como essas conexões são muito difundidas, as emoções influenciam quase todos os sistemas do cérebro. Estudos de laboratório mostraram que os sinais emocionais podem aumentar a percepção visual e que suas impressões digitais estão por toda parte no processo de tomada de decisões. Até uma coisa tão simples como a escolha entre uma blusa azul ou verde é difícil para os pacientes com lesão nas regiões emocionais do córtex. A amígdala prioriza a velocidade sobre a exatidão, o que faz com que ela envie um grande número de alarmes falsos. Por exemplo, se você estiver andando numa floresta e vir um galho curvo no chão, é possível que salte para trás rapidamente, com medo de que seja uma cobra, antes de ter tempo para perceber seu erro. Esse tipo de resposta é estimulado por um legado programado que nos vem de nossa história evolutiva. Quase sempre identificada com o medo, a amígdala tem, na verdade, uma missão mais ampla. Ela atribui valor aos estímulos, preparando o nosso cérebro para reagir de modo apropriado com base na nossa experiência anterior com aquela situação, pessoa ou objeto. Esses valores podem ser positivos ou negativos, mas eles não são muito sofisticados. Se nosso sistema visual não estiver certo de que aquela mancha escura é uma aranha ou uma mancha, a amígdala pressupõe que seja uma aranha até que o córtex corrija essa impressão. Mesmo quando ainda bebês, as crianças mostram muita variabilidade individual em sua tendência a expressar emoções positivas e negativas, o que é um componente do temperamento. Algumas dessas diferenças são de origem genética. Os bebês que são gêmeos idênticos são mais parecidos do que os gêmeos fraternos em sociabilidade, inibição, aflição em resposta à dor e timidez. A hereditariedade da emocionalidade é particularmente alta, o que talvez reflita uma amígdala excepcionalmente reativa. Em resultado,
Algumas crianças acham mais fácil aprender a controlar suas emoções do que outras, e talvez precisem de ajuda extra para alcançar esse objetivo. Como sugerimos no capítulo anterior, os efeitos do seu modo de criar os filhos também podem ser exagerados em crianças desse tipo. À medida que o córtex se desenvolve por volta da metade do segundo ano de vida, as crianças começam a mostrar as emoções secundárias: orgulho, vergonha, culpa, ciúmes e constrangimento. Essas emoções sociais tornam-se mais específicas de cada situação quando as crianças começam a perceber a importância do seu próprio comportamento para provocar determinados resultados. Por exemplo, aos 6 anos de idade, as crianças sentem-se culpadas sempre que alguma coisa dá errado. Mas por volta dos 9 anos, elas passam a entender que a culpa só é adequada quando suas ações forem responsáveis por algo que tenha acontecido. Como mostramos no capítulo 10, o neocórtex interpreta ativamente as experiências externas, por exemplo, ao conferir coesão visual a informações sensoriais que carecem de nitidez. Quando as áreas corticais associadas à emoção amadurecem, elas também adquirem a capacidade de dar forma ao modo como as emoções são vivenciadas. As regiões cingulada anterior, insular e orbitofrontal do córtex combinam inúmeros sinais cerebrais para criar a experiência consciente da emoção. O cingulado anterior pode estar envolvido na busca da compreensão ou no controle das emoções. O córtex orbitofrontal é importante para avaliar o contexto social das suas escolhas, enquanto a ínsula anterior representa o seu estado interior, recebendo sinais de um grande número de áreas cerebrais sobre todas as coisas, desde a sede até o amor ou a ansiedade por um cigarro. A percepção consciente de um estado emocional é influenciada por lembranças, por inferências sobre a causalidade, por ideias sobre o que fazer para reagir a determinada situação e pelo contexto social. Por esse motivo, além da falta de controle sobre as emoções, é provável que as crianças muito novas só apresentem estados emocionais tão complexos como os dos adultos depois do amadurecimento do córtex. Quando os bebês começam a dirigir a própria atenção por volta de 8 a 10 meses de idade, eles começam a usar o desvio da atenção para lidar com as emoções, por exemplo, engajando-se numa nova atividade quando um brinquedo lhes é tirado. Na verdade, os recém-nascidos capazes de dirigir sua atenção para coisas específicas por um longo tempo expressam emoções mais positivas quando bebês, além de demonstrarem mais autocontrole na vida adulta. Quando o cérebro infantil desenvolve mais autocontrole em termos gerais, sua capacidade de regular as emoções também aumenta, uma vez que os mesmos circuitos cerebrais estão desenvolvidos em todas as formas de autocontrole. Ao que tudo indica, o cérebro das crianças precisa trabalhar mais do que o dos adultos quando está tentando inibir um comportamento em curso. As crianças mais velhas aprendem aos poucos a usar estratégias mais sofisticadas, como, por exemplo, reinterpretar o significado de um fato para lidar com suas reações emocionais. Aquela professora não me odeia. Ela só está de mau humor porque Justin passou o dia inteiro lhe fazendo perguntas. Quando as crianças passam a lidar melhor com suas emoções, elas também aperfeiçoam a capacidade de ocultá-las, o que lhes permite sorrir para a vovó ao ganharem dela um agasalho que, na verdade, lhes parece feio ou esquisito. Enquanto a capacidade reguladora dos seus filhos não estiver totalmente desenvolvida, elas dependem de você para moderar as emoções, acalmando-os ou distraindo-os, e para ajudá-los a aprender como se faz isso. Os pais que são mais sensíveis às necessidades de seus bebês e respondem mais prontamente aos estímulos emocionais tendem a criar filhos mais aptos a controlar as próprias emoções. O carinho materno e a força de ligação entre mãe e filho também estão associados à capacidade de autocontrole da criança. Em outras palavras, uma boa relação com a mãe pode ser uma fonte inesgotável de força de vontade.
Por último, os pais que preparam explicitamente os filhos para o convívio com as emoções, avaliando e legitimando os sentimentos e sugerindo maneiras construtivas de lidar com eles, tendem a ter filhos mais aptos a regular as próprias emoções na vida adulta. Tendo em vista que as crianças com pouca capacidade de autocontrole são propensas à agressão e correm o risco de desenvolver transtornos de conduta e TDAH, ajudá-las no processo de autorregulação é o mesmo que prestar-lhes um inestimável serviço. O córtex pré-frontal, a parte mais nova do nosso cérebro em termos evolutivos, demora muito a amadurecer, desenvolvendo-se por último na progressão posterior anterior do neocórtex, mas suas capacidades valem a espera. Nos 2 primeiros anos, seus neurônios aumentam sua complexidade e acrescentam muitas sinapses. Depois disso, essa parte do córtex entra na etapa de eliminação das sinapses dependentes da experiência. Suas conexões só se tornam totalmente adultas no fim da adolescência, e as conexões de longo alcance, que se formam na matéria branca, desenvolvem-se mais lentamente ainda. Portanto, a capacidade de seu filho regular suas emoções e conhecer e reagir adequadamente às emoções alheias continua a aumentar ao longo da infância. Essa perspectiva deve ser auspiciosa para os pais, que devem tê-la em mente naqueles dias em que a vida com um bebê que começou a andar é uma experiência extremamente exaustiva. Mito: o hemisfério direito é o lado emocional. Você provavelmente já ouviu falar de pessoas em que o hemisfério esquerdo do cérebro predomina e que teriam um raciocínio lógico mais acentuado, e outras em que o predomínio do hemisfério direito indica o predomínio do aspecto emocional. Essa hipótese foi formulada há muitas décadas, antes da invenção do imageamento cerebral funcional. É bem verdade que o conteúdo emocional da fala, seu tom ou prosódia, é processado por áreas da linguagem do lado direito do cérebro. Mas, em geral, as emoções são igualmente eficazes para ativar regiões de ambos os lados do cérebro. E, como suas duas metades são estreitamente interconectadas, não faz sentido afirmar que, de alguma maneira, toda uma metade fica fora dessa combinação. O princípio básico não é o de que o cérebro esquerdo-direito seja equivalente a racional emocional, mas que funções específicas são localizadas. A evolução optou por cérebros que usam o mínimo de fiação, de modo que funções análogas frequentemente fiquem próximas umas das outras no cérebro. Em muitos casos, aspectos diferentes de uma função ficam numa área cerebral específica, que pode pertencer tanto ao hemisfério esquerdo como ao direito. Esse padrão é especialmente notável nos símios de grande cérebro, como o nosso. No caso das emoções, pode haver uma interessante divisão de funções entre o córtex pré-frontal lateral esquerdo e o direito. Muitos pacientes com lesão nessa região do lado esquerdo do cérebro ficam deprimidos, enquanto os pacientes com lesão no lado direito podem ficar exageradamente alegres ou maníacos, embora essa descoberta careça de unanimidade entre os cientistas. Esses resultados sugerem que o córtex pré-frontal lateral esquerdo talvez seja especializado em emoções positivas e o direito em emoções negativas. Uma versão afim dessa ideia sustenta que o lado esquerdo contém sinais para a aproximação, acercar-se mais da situação, e que o lado direito está ligado ao recuo, distanciar-se mais da situação. A única diferença prática entre as duas ideias é a caracterização da raiva, uma emoção negativa que nos leva a desejar a aproximação da pessoa que a provocou, a fim de ajustar as contas com ela. A atividade cerebral registrada por meio de sinais elétricos presos ao couro cabeludo sustenta essa hipótese. A diferença entre os hemisférios aparece logo no início do desenvolvimento. Alguns pesquisadores sugeriram que o equilíbrio entre o córtex pré-frontal direito e o esquerdo
pode ser a fonte das diferenças de temperamento no contexto das emoções, determinando se a criança tem uma tendência mais forte a reagir ao mundo por meio da aproximação ou do recuo. Você sabia? O autocontrole favorece a empatia. Os bebês frequentemente choram quando ouvem outro bebê chorar, o que constitui uma forma contagiante de empatia. A verdadeira empatia, que é a capacidade de levar em consideração os sentimentos alheios, desenvolve-se aos 5 anos de idade. As crianças mostram grandes aquisições de autocontrole nesse mesmo período, e individualmente as crianças que têm melhor autocontrole também mostram mais empatia e mais desenvolvimento da atividade consciente. Da mesma maneira, as crianças mais capacitadas a inibir uma resposta comportamental automática, por exemplo, quando dizem dia em vez de noite, quando lhes mostram uma foto da lua, tendem a ter uma capacidade mais sofisticada de imaginar o que os outros podem estar pensando e sentindo, mesmo quando levamos em conta a idade, a inteligência e a memória funcional. Qual será a conexão? Para desenvolver a empatia, as crianças precisam ter certa habilidade de assimilar alternativas e possibilidades hipotéticas, o que faz parte do autocontrole. As regiões do segmento pré-frontal e do cingulado anterior do córtex estão envolvidas tanto no autocontrole quanto na empatia, de modo que o desenvolvimento cortical pode limitar a capacidade de uma criança a entender os sentimentos de outras crianças e sua capacidade de manter o controle. Como parte do sistema de regulação de atenção do cérebro, o cingulado anterior permanece ativo quando as crianças se concentram em seu próprio comportamento ou nos sentimentos de outras pessoas. Essa concentração pode ser um primeiro passo necessário ao desenvolvimento dessas duas importantes funções. O córtex pré-frontal é importante para a inibição comportamental e permanece ativo durante tarefas que exigem teorização mental, que precisam que as pessoas se concentrem naquilo que alguém mais poderia saber. Capítulo 19. Empatia e teoria da mente. Idades de 1 a 5 anos. Quando seu filho tentar enganá-la pela primeira vez, dedique alguns minutos à apreciação dessa proeza. Embora queiramos que nossos filhos nos digam sempre a verdade, a aquisição da capacidade de mentir de modo convincente é um passo extraordinário no desenvolvimento mental. Até mesmo a tentativa significa que a criança acha que consegue manipular o pensamento de um adulto. E também significa que ela sabe que os outros têm ideias, algumas das quais contradizem a realidade. O entendimento de que os outros possam ter crenças falsas faz parte do desenvolvimento normal e parece ser uma exclusividade dos humanos. As pessoas são animais intensamente sociais. Fazemos alianças, manobramos para conquistar posições, confortamo-nos mutuamente e trapaceamos. Quando não estamos fazendo nada disso, falamos uns sobre os outros, especulando sobre as razões de cada um. Todas essas atividades requerem a capacidade de pensar sobre o estado mental de outras pessoas. Descreveremos aqui o modo como esses sistemas cerebrais se conectam e também lhe daremos algumas dicas sobre o melhor modo de observar o surgimento dessas qualidades no seu filho ou filha. Essa capacidade, chamada de teoria da mente, tem vários componentes que aparecem em etapas. Já aos 3 meses de idade, os bebês dividem o mundo em objetos e agentes. Sua capacidade de identificar os agentes que atuam com intenções e objetivos fornece a base para o entendimento de outras mentes. A teoria da mente pode ser classificada em 2 categorias que dependem de sistemas cerebrais diferentes, porém imbricantes. Nos 2 primeiros anos de vida, as crianças adquirem a capacidade de reagir às percepções e vontades de outras pessoas. Na segunda fase, que também dura cerca de 2 anos, elas desenvolvem aos poucos um sistema para pensar e falar explicitamente sobre as crianças alheias. Por volta dos 4 anos de idade, as crianças já têm uma teoria da mente plenamente desenvolvida.
A compreensão dos sentimentos pode ocorrer em níveis distintos. O cérebro tem um sistema para processar rapidamente os estímulos emocionais, e esse sistema reage de maneira contagiosa aos sentimentos dos outros. Nesse processo participam o neocórtex sensorial, o tálamo e a amígdala. Com tempo suficiente, o neocórtex também pode participar, incluindo as áreas temporal e frontal, numa forma cognitiva de empatia. Ao contrário do que pensa a psicologia popular, muitos animais têm a forma contagiosa de empatia. Os macacos rezos se absterão de puxar uma corrente que dará um choque elétrico em outro macaco, ainda que eles saibam que, se fizerem isso, serão recompensados com muita comida. Os ratos também se ajudam mutuamente. Ao ver um rato que guincha e se contorce por ter sido colocado num lugar muito alto, outro rato pressionará várias vezes um botão que aciona um dispositivo capaz de trazer para baixo o rato suspenso e permanecerá por perto o tempo todo. Portanto, conforme originalmente sugerido por Charles Darwin, a empatia em sua forma mais básica, o desejo de ajudar membros da própria espécie, é muito difundida entre os mamíferos. Os grandes símios, cujo neocórtex é maior do que os dos ratos e dos macacos, são capazes de maiores gestos cognitivos que indicam empatia. Por exemplo, os chimpanzés cuidarão de pássaros doentes e feridos, esticando delicadamente suas asas para ajudá-los a voar. Numa demonstração de falta de capacidade de previsão, às vezes eles arremessam os pássaros de lugares altos. Também se diz que eles ajudam pessoas desconhecidas que estão angustiadas. Quando o neocórtex se desenvolve, as crianças fazem a transição da empatia do gênero rato e macaco para a empatia semelhante à dos grandes símios. Como muitos pais e cuidadores sabem, a presença de um bebê chorando num berçário geralmente põe os outros a chorar também. Quando as crianças crescem, as respostas empáticas tornam-se mais complexas. Elas imitam os comportamentos aflitivos de outras crianças, como se estivessem tentando perceber como elas se sentem. Logo, elas deixam de demonstrar aflição pessoal e começam a mostrar comportamentos prestativos. No 2º ano de vida, as crianças de 1 a 2 anos de idade reconfortam os irmãos menores que estão aflitos, dando-lhes palmadinhas, abraçando-os ou beijando-os. Da mesma maneira, eles podem levar um cobertor de segurança para um adulto angustiado. De que modo o cérebro do bebê gera a empatia de contágio? Muitos cientistas acreditam que o reconhecimento das emoções nos outros implica a vivência da emoção em si mesmo. De fato, o escaneamento da atividade cerebral nos adultos mostra que a ínsula é ativada quando eles se sentem angustiados e quando eles olham para o rosto de pessoas angustiadas. Da mesma maneira, a amígdala é ativada quando olhamos para rostos assustados e quando nós mesmos nos sentimos amedrontados. Ao interiorizar as emoções alheias, as crianças desenvolvem a percepção de que os adultos têm desejo. Essa percepção é claramente visível aos 12 meses de idade. Se um bebê vê uma pessoa olhar para um objeto com emoção positiva, ele espera que ela o pegue e fica olhando por mais tempo quando isso não acontece. Essa dimensão das expectativas violadas, que se manifesta por meio do olhar espontâneo quando algo inesperado acontece, é uma das maneiras de avaliar as capacidades dos bebês. Para mais informações sobre esse assunto, ver o capítulo 1. Entre 14 e 18 meses, os bebês adquirem a capacidade de entender que, quando um adulto demonstra apreciar determinado alimento, eles devem oferecê-lo a ele, ainda que o próprio bebê não goste do alimento em questão. Você pode ver isso quando o seu bebê lhe estende um talo de aspargo, pressupondo que você adore aspargos. As crianças também começam a ter alguma percepção do modo como os outros as veem, o que é demonstrado pelo desenvolvimento de emoções autoconscientes, como o constrangimento durante o 2º ano de vida. Em paralelo com essas emoções sociais, os bebês entre 13 e 25 meses também começam a desenvolver uma estrutura para compreender as percepções e vontades das outras pessoas. Num estudo, os bebês de 25 meses viram um urso de brinquedo colocar um brinquedo dentro de uma de 2 caixas, para ser descoberto por um observador. Em seguida,
Depois de esconder o brinquedo novamente, o urso mudou a posição dos brinquedos, enquanto o observador olhava para o outro lado. Quando o observador se voltou, as crianças olharam para a caixa original, como se esperassem que o observador olhasse para o lugar errado. Em outros testes, crianças bem novas também olhavam por mais tempo quando as pessoas agiam como se soubessem de algo que supostamente elas não saberiam, como a localização de uma guloseima que tivesse sido veladamente escondida. Esse tipo de teatrinho pode ser divertido para você e seu filho, e educativo para você. Esse nível de sofisticação é exclusivo das pessoas, mas os chimpanzés chegam quase perto dele. Eles entendem os objetivos e as intenções dos outros, por exemplo, ao pegarem um alimento que outro chimpanzé não consegue ver, em vez de pegar o alimento que se encontra visível a ambos. Contudo, os pesquisadores ainda não descobriram uma maneira de levar um chimpanzé a agir sob a influência da crença equivocada de outro chimpanzé ou de um ser humano. Os pré-escolares têm mais um obstáculo no desenvolvimento da teoria da mente. Eles precisam aprender a verbalizar sua consciência da crença falsa de outra pessoa. Essa capacidade aparece bem depois de as crianças começarem a falar. Num teste clássico da teoria da mente, conta-se a uma criança a história de duas meninas, Sally e Annie. Sally tem um cesto com tampa. Annie tem uma caixa. Enquanto elas estão juntas, Sally põe uma bola de gude no seu cesto. Sally então sai e, enquanto está ausente, Annie passa a bola para a caixa. Quando Sally volta, onde ela vai procurar sua bola de gude? A maior parte dos pré-escolares indicará a caixa de Annie, onde a bola de gude realmente está. Só por volta dos 4 anos, as crianças começaram a indicar o cesto, onde Sally provavelmente pense erradamente que a bola de gude ainda está. A capacidade de pensar sobre as ideias e crenças alheias provavelmente se desenvolve a partir de capacidades mais precoces e básicas. As mensurações da atividade do cérebro adulto fornecem uma indicação de onde essas capacidades iniciais podem se localizar. Partes do neocórtex, perto do sulco temporal superior posterior, são ativadas quando as pessoas detectam um agente, e os polos temporais do neocórtex estão ativos quando o conhecimento social é gerado. O lóbulo parietal inferior é ativado pelo movimento visual ou pela direção do olhar de outra pessoa, o que transmite informações sobre a intenção dessa pessoa. Um componente-chave da teoria da mente no cérebro é o córtex pré-frontal medial. Essa região permanece ativa quando se pede a uma pessoa para fazer a distinção entre a representação mental de alguém e o estado físico do mundo real. O córtex pré-frontal medial também é ativado nos momentos de humor, constrangimento e outras emoções morais. Essa região desenvolve-se relativamente tarde, como ocorre com a comunicação a longa distância entre as regiões frontal e temporal, o que talvez explique por que essas capacidades só atuem em conjunto a partir dos 4 anos de idade. Por volta dos 2 anos de idade, as crianças começam a fazer brincadeiras simples de faz de conta. 1 ano depois, elas mostram uma compreensão mais elaborada, fazendo coisas como vestir uma capa de chuva e calçar botas em dias ensolarados, e em seguida fingir que estão chafurdando em poças d'água. A psicóloga desenvolvimental Alison Gopnik chama esses comportamentos de estados mentais disparatados, um terceiro estado da mente, separado do conhecimento do mundo e ignorância absoluta. O disparate é simulação feita de propósito, por puro divertimento. Seus filhos põem em prática essa atuação quando assistem a uma peça de marionetes e gritam para o protagonista, pedindo-lhe para ter cuidado, ou quando você finge não saber alguma coisa. A capacidade de chegar a esse estado, e talvez de percebê-lo nas crianças com as quais brincam, pode ser um ponto de partida para uma teoria da mente plenamente desenvolvida. Nessa idade, as crianças conseguem lembrar-se do que estavam fingindo antes, assim como ter conversas consigo mesmas no momento presente. Contudo,
É estranho que elas não consigam se lembrar de seus estados mentais anteriores. Por exemplo, se você servir o almoço a uma criança com fome, ao terminar a refeição ela terá perdido a lembrança de que, antes de comer, estava faminta. Da mesma maneira, se você mostrar a uma criança um estojo de lápis e surpreendê-la com o fato de que a caixa contém crayons e não lápis, ela não conseguirá se lembrar de que, em determinado momento passado, pensou que a caixa continha lápis. Os adultos também têm dificuldade de relembrar seus estados mentais anteriores, como o fato de terem ou não gostado de uma montanha-russa quando estavam nela. É provável que você conheça uma ou duas pessoas assim. Pensar sobre o próprio eu, passado ou futuro, e pensar sobre outras pessoas são coisas estreitamente afins. Pensar sobre o próprio eu e pensar sobre outras pessoas são coisas estreitamente afins. As duas capacidades implicam autoprojeção, a capacidade de pensar sobre estados mentais que não são seus no momento e de mudar de perspectiva em termos gerais. Essas capacidades precisam das partes mais frontais do cérebro, que são as últimas a se desenvolver. O desenvolvimento do cérebro frontal tem profundas consequências adicionais. As crianças começam a ver os fatos a partir de múltiplos pontos de vista. Além disso, aprendemos a nos compreender, pelo menos em parte, mediante a observação dos outros e de sua reação a nós. Por último, a capacidade de atribuir sentimentos e intenções aos outros é um componente essencial das crenças religiosas amadurecidas, o que depende da fé em motivos invisíveis. Ainda que contar lorotas seja indesejável do ponto de vista social e quase sempre difícil do ponto de vista prático, esse comportamento também representa a abertura de novas perspectivas para a mente do seu filho. Você sabia? Irmãos mais velhos agilizam o desenvolvimento da teoria da mente na criança. A capacidade de raciocinar sobre as crenças dos outros depende do amadurecimento do cérebro, mas também é influenciada pela experiência. Quanto mais os pais conversarem com uma criança sobre motivações e estados mentais, mais cedo ela começará a demonstrar uma capacidade explícita de falar sem perder de vista as crenças alheias. Uma influência ainda maior consiste em crescer ao lado de irmãos mais velhos. Nas crianças de 3 a 5 anos, o fato de ter um irmão mais velho agiliza o surgimento dessa capacidade de atribuir estados mentais a outras pessoas e predizer o comportamento delas em função dessas atribuições. O tamanho da diferença equivale a uma média de 4 a 6 meses de avanço por irmão mais velho, para um máximo de 3 irmãos. Por volta dos 6 anos, quase todas as crianças já adquiriram o mesmo nível de compreensão, mas pode haver vantagens sociais duradouras se essa capacidade for desenvolvida antes. Portanto, nos anos pré-escolares, a convivência com irmãos mais velhos pode ajudar uma criança a amadurecer mais rapidamente. Você sabia? Imitação no cérebro. Certa vez, Sam pôs a língua para fora, com os lados erguidos, e mostrou-a para sua filha ainda bebê, que conseguiu imitá-lo perfeitamente na primeira tentativa. Foi uma grande surpresa. Um ato de imitação tão complexo significava que ela era capaz de criar uma nova e estranha expressão facial simplesmente com base na visão do movimento, um complexo mapeamento de um estímulo visual para um conjunto coordenado de movimentos correspondentes dos músculos da língua. Não é preciso ser um nerd como Sam para adorar essa cena do seu bebê mostrando a língua daquele jeito. Como essa imitação pode acontecer? Através de muitas regiões do cérebro, a experiência direta ativa alguns dos mesmos neurônios como experiência vicária. Em registros elétricos do córtex pré-motor, uma região cerebral frontal,
Há neurônios que são ativados quando um macaco faz um movimento específico, como pegar uma fruta para levá-la à boca. Os pesquisadores descobriram que neurônios específicos, por eles chamados de neurônios espelho, disparavam sinais elétricos tanto quando o animal fazia esse movimento, como quando via o mesmo movimento feito por outra pessoa. Os neurônios espelho para ações específicas também são encontrados no cérebro de pessoas que passam por neurocirurgias exploratórias. Os neurônios espelho foram objeto de muita atenção da mídia popular, que passou a vê-los como causas místicas de diversas outras predisposições naturais, como, por exemplo, as capacidades empáticas. Ainda que boa parte dessa discussão contenha exageros, há um princípio mais geral acerca do modo como as emoções e ações alheias são representadas em muitas áreas do cérebro. Por exemplo, as áreas cerebrais associadas às emoções mostram propriedades especulares. Tanto as emoções negativas fortes como a visão de um rosto que expressa a mesma emoção desencadeiam atividade na ínsula, uma região cortical que se comunica com outras regiões processadoras de emoções, como a amígdala. A ínsula também recebe informações do córtex pré-motor, sugerindo que os neurônios espelho possam transmitir o conteúdo emocional da linguagem corporal. A informação percorre ambas as direções entre essas regiões do cérebro, de modo que elas poderiam, inclusive, trocar ensinamentos sobre as emoções e suas expressões físicas. Os neurônios espelho são apenas um exemplo de como um único tipo específico de neurônio pode representar conceitos surpreendentemente abstratos. O córtex temporal inferior contém neurônios que disparam sinais elétricos seletivamente em resposta a rostos, partes do corpo, outros objetos, a lembrança de objetos recentes e, inclusive, a identidade de uma pessoa. Os pesquisadores registraram um único neurônio humano que responde a uma imagem da atriz Halle Berry e as letras Halle Berry, H-A-L-L-E-B-E-R-R-Y. A identificação de uma celebridade pode não ter a mesma importância social que a aquisição de empatia para com outras pessoas, mas as capacidades neuronais são simplesmente extraordinárias. Capítulo 20. Saber brincar com os outros. Idades do nascimento aos 20 e poucos anos. Aqueles momentos em que você se sente em sincronia com seu bebê, numa troca de gestos, expressões faciais, palavras ou pequenos ruídos sem maior sentido, são cruciais para o desenvolvimento inicial do cérebro. Para você, isso é apenas uma brincadeira de esconde-esconde. Para o bebê, trata-se de educar seu autocontrole e de ter suas primeiras experiências de relacionamento. Um adulto sensível pode regular o nível de excitação do bebê, algo que o recém-nascido não consegue fazer por si próprio, reagindo a deixas como a de voltar-se para o parceiro, que indicam que ele quer mais interação, e a outros estímulos que indicam que a interação chegou à intensidade máxima, o sorriso, ou que ele está se sentindo excessivamente estimulado, virar o rosto para o lado. Até mesmo os pais sensíveis frequentemente interpretam mal as deixas dos filhos, de modo que o bebê recebe uma experiência mista de sincronia e perda de conexões. Isso parece ser excelente para o desenvolvimento. Os bebês procuram esse tipo de interação milhares de vezes por dia. Os bem novinhos ficam bem irritados quando seu parceiro para de reagir e fica imóvel, ainda que só por alguns segundos. Quando isso acontece, a frequência cardíaca e os níveis do hormônio do estresse do bebê aumentam. A falta de reação é mais irritante para os bebês do que a separação física da mãe, ou o fato de ela começar a falar com outra pessoa. Mesmo depois que os parceiros voltam a reagir, os bebês ficam mais inquietos e menos sensíveis à interação por alguns instantes. Depois de 5 meses, eles vão aos poucos se tornando mais aptos a lidar com reações pouco confiáveis dos parceiros e mais capazes de controlar a própria agitação.
Os problemas que atingem tanto os pais como os filhos podem interferir no desenvolvimento do comportamento sincrônico. As mães deprimidas respondem mais lentamente a seus bebês, são menos sensíveis às suas deixas e demonstram menos afeto do que as não deprimidas. Seus bebês são menos receptivos a rostos e vozes, demonstrando menos aflição quando seus parceiros param de reagir do que os bebês de mães não deprimidas. O cérebro do bebê prematuro não tem maturidade suficiente para suportar interações sincrônicas normais, o que o torna mais irritável, pouco apto a emitir sinais claros e mais propenso à intolerância diante desse descompasso nas interações. Esses déficits podem ser importantes, porque a melhor sincronia na infância prediz mais apego no primeiro ano de vida, mais autocontrole entre 2 e 6 anos e mais empatia aos 13. O apego é exatamente aquilo que o termo sugere: um desejo forte e persistente de estar próximo a um cuidador conhecido, principalmente quando a criança está estressada ou chateada. Os bebês não se apegam aos seus pais até por volta de 6 meses de idade. A demora pode parecer estranha, uma vez que os pais começam a se apegar muito antes, poucas semanas depois do nascimento. Contudo, faz sentido do ponto de vista evolutivo. Os bebês estão mais seguros quando perto de um adulto que os proteja. Como os bebês novinhos ficam muito bem onde você os puser, de início é mais importante que os pais se apeguem a ele. O apego por parte do bebê só atende à função protetora depois que ele conseguir se movimentar por si próprio. Antes dessa idade, parece que o córtex frontal ainda não está suficientemente maduro para permitir que o bebê forme ligações baseadas no apego. A maior parte dos bebês cria essas ligações com mais de uma pessoa, embora o objeto mais forte de seu apego seja a mãe. As interações sincrônicas contribuem para o desenvolvimento do apego. Todos os bebês com cérebro normal e cuidadores constantes formam laços afetivos, mas a qualidade deles varia muito. Todos os bebês que se sentem seguros em seus laços afetivos, mais da metade da população, usam a mãe como base para exploração, mantêm-se periodicamente em contato com ela enquanto brincam, ficam levemente irrequietos quando elas se afastam e reconfortados assim que elas voltam. Os bebês com comportamento inseguro e contraditório, cerca de 1/4 da população, são muito ligados à mãe quando ela está presente, extremamente angustiados quando ela se afasta e alteram seu comportamento entre pegajosos e raivosos quando elas voltam. Os bebês com comportamento inseguro e esquivo, cerca de 1/5 da população, aparentam pouca aflição quando a mãe se afasta e se recusam a interagir com ela quando ela volta. Uma quarta e rara categoria, o apego desorganizado, caracteriza-se pelo comportamento inconstante e ocorre sobretudo em bebês que sofreram abusos ou foram negligenciados. Os bebês podem mostrar diferentes estilos de apego com diferentes cuidadores, mas por volta de 5 anos de idade, as crianças geralmente usam um único estilo predominante, que será moderadamente estável pelo resto da infância. Por volta dos 9 meses, quando os bebês desenvolvem a capacidade de dirigir a atenção, eles ficam mais aptos a iniciar interações sincrônicas e começam a se mostrar ansiosos diante de estranhos, aparentando desconforto quando há desconhecidos por perto. Os bebês também começam a chamar a atenção do parceiro para objetos e fazem isso de diversas maneiras, sorrindo para o objeto e depois para a pessoa, ou apontando para o objeto, ou olhando alternadamente para o objeto e a pessoa. Esse comportamento é mais comum entre os bebês que, quando suas mães param de interagir, respondem com um sorriso e outras tentativas de relacionar-se com elas. O começo da atenção conjunta a um objeto é um dos primeiros indicadores de habilidades sociais, e os bebês em que esse comportamento é bastante visível aos 9 ou 10 meses de idade são os que provavelmente apresentarão os maiores índices de competência social aos 30 meses.
O resultado dessas primeiras interações sociais não pode ser exclusivamente atribuído a tendências inatas ou ao tipo de cuidado dos pais. Como as interações sociais são recíprocas, seu bebê influencia o seu comportamento tanto quanto você influencia o dele, o que dificulta para os pesquisadores a discriminação das causas de padrões específicos de interação. Os bebês que respondem positivamente aos cuidados são mais propensos a receber atenção do que aqueles que são menos felizes ou difíceis de acalmar. Provavelmente porque seus pais acham mais gratificante cuidar de bebês menos problemáticos. Por esse motivo, muitas interações entre pais e bebês são um processo de autorreforço, tanto positivo como negativo. Por exemplo, os bebês que choram mais aos 6 meses de idade acabam tendo mães que dão menos atenção aos 12 meses. Mas as mães que dão mais atenção a seus bebês aos 6 meses acabam tendo bebês que choram menos aos 12 meses. Sabemos que as interações sincrônicas são importantes para a formação de laços afetivos, porque as intervenções para desenvolver a sensibilidade materna aumentam a probabilidade da formação de laços afetivos mais seguros. Muitos outros fatores também dão uma contribuição importante à formação do apego, inclusive o contato físico, as condições socioeconômicas e o temperamento. Por exemplo, um estudo sobre mães com dificuldades econômicas mostrou que os bebês tendiam a formar ligações afetivas mais estáveis se as mães usassem uma faixa de tecido para prendê-los ao corpo delas, em vez de uma cadeira especial para acomodar a criança no carro. É fato comprovado que não há interferência na estabilidade das relações afetivas da maioria das crianças que ficam em creches. Na Suécia, um estudo longitudinal só constatou efeitos positivos das creches, embora um estudo semelhante realizado nos Estados Unidos tenha constatado que as crianças com mães insensíveis eram mais propensas a criar laços afetivos instáveis se elas também tivessem ficado em creches antes de completar 1 ano de idade. Vários estudos de longo prazo descobriram que o apego estável no início da infância prediz competência social e melhores resultados sociais no período que vai até o início da adolescência, particularmente em crianças de temperamento tímido ou inibido. Por exemplo, a estabilidade afetiva prediz o autocontrole muito mais fortemente em crianças com uma versão mais curta do receptor de serotonina do que naquelas que nascem com as 2 versões maiores desse mesmo gene, o 5-HTT. Os efeitos do apego estável ao longo da vida vão de pequenos a moderados, de modo que outros fatores também contribuem de maneira muito significativa para a socialização. A competência social ergue-se sobre uma base de habilidades básicas que incluem o autocontrole, a maturidade emocional, a teoria da mente. Todas as 4 habilidades se desenvolvem ao longo de um período de tempo semelhante e, a despeito de certa variabilidade, também tendem a caminhar juntas. As semelhanças provavelmente ocorrem porque essas habilidades são limitadas pelo amadurecimento das mesmas regiões do cérebro, em particular do cingulado anterior e do córtex pré-frontal, a parte do cérebro que se desenvolve mais tarde. A cognição social também implica muitas outras regiões do córtex, inclusive o sulco temporal superior, a junção temporoparietal, a área em que os lobos temporal e parietal se encontram, e a ínsula anterior, bem como a amígdala. Quando as crianças crescem, elas socializam fora da família cada vez mais. Em todas as idades, elas são mais propensas a escolher amigos com características semelhantes às delas. Entre as crianças de 1 a 2 anos, as primeiras relações entre pares são interações exclusivas, caracterizadas pela alternância dos interlocutores e pela imitação mútua, uma forma precoce de cooperação, e por conflitos frequentes, em geral por conta de brinquedos. As interações do grupo não são bem desenvolvidas nessa fase. Os pré-escolares mais velhos participam cada vez mais de brincadeiras criativas e jogos com regras, ambos os quais requerem o uso do córtex pré-frontal. Ajudar e compartilhar são comportamentos que se tornam mais comuns nos anos de pré-escola
e a agressividade diminui depois dos 3 anos de idade. Nessa idade, os conflitos geralmente dizem mais respeito a ideias e opiniões do que brigas por coisas, e a linguagem torna-se progressivamente mais importante para as relações sociais. A competência social já é associada ao sucesso social nessa idade, provavelmente por meio de um ciclo de feedback, ou seja, processo de reação e resposta em que as crianças mais bem socializadas fazem mais amigos, o que permite que elas aumentem ainda mais suas habilidades sociais. A socialização bem-sucedida implica tanto a formação de amizades individuais como a aceitação por grupo de amigos, por grupos de amigos. As amizades são a fonte principal de relações afetuosas, enquanto as interações em grupos constituem a principal fonte de poder e status. Essas duas formas de socialização são associadas à boa saúde psicológica em todas as culturas, ainda que sociedades diferentes possam enfatizar um aspecto em detrimento do outro. Quando as crianças começam a frequentar uma escola, a interação com pares torna-se mais frequente e menos supervisionada de perto pelos adultos. Nessa faixa etária, a agressão verbal, ameaças, intrigas e insultos substituem em grande parte a agressão física, e as interações positivas também aumentam. A hostilidade começa a ser expressa como desapreço persistente por determinada pessoa, e não como algo restrito a situações específicas. A frequência das brincadeiras anárquicas chega ao ponto máximo nos primeiros anos escolares. As interações competitivas por meio de jogos formais ou informais tornam-se mais comuns. Os conceitos de amizade das crianças ganham mais sofisticação, passando de atividades compartilhadas na pré-escola para valores compartilhados, na adolescência, pela autorrevelação e lealdade. A interação social entre meninos e meninas declina fortemente por volta dos 7 anos de idade e é retomada no início da adolescência. Nessa idade, quase todas as crianças são membros de um grupo de 3 a 9 crianças que raramente brincam com alguém de fora do grupo. Quando as crianças estão quase entrando na adolescência, a qualidade de membro de um grupo torna-se geralmente mais difusa à medida que elas começam a interagir com várias outras pessoas num grande número de outros contextos. Nessa idade, a tentativa de saber o que as outras pessoas pensam e sentem requer mais atividade do córtex pré-frontal do que essa mesma tarefa exige dos adultos, tendo em vista que essas partes do cérebro continuam a se desenvolver até o fim da adolescência. Os relacionamentos românticos começam a surgir por volta dos 12 anos de idade, e sua duração e frequência aumenta ao longo da adolescência. A qualidade das amizades anteriores, em particular as que implicam interações negativas, prediz moderadamente a qualidade dos relacionamentos românticos posteriores. Os dois principais componentes de competência social, a sociabilidade e a adequação comportamental, são fortemente influenciados pela cultura em que seu filho é criado. Em algumas culturas, certas crianças são mais inclinadas à timidez do que outras, provavelmente devido a predisposições genéticas, mas gêmeos idênticos criados em culturas distintas comportam-se de maneira diferente. As sociedades que estimulam a interação social, como a norte-americana e a italiana, produzem crianças que tendem a ser menos tímidas ou inibidas do que aquelas cujas sociedades valorizam a reserva e a prudência, como nas regiões rurais da China e da Índia. Essas diferenças já podem ser observadas nas crianças de 1 a 2 anos. Nos 2 primeiros países, Estados Unidos e Itália, a timidez, sobretudo nos meninos, é vista com desaprovação ou castigos por parte dos pais, bem como pela rejeição dos colegas, enquanto nos 2 últimos, China e Índia, pais e colegas reagem à timidez com aceitação e aprovação. Essas diferenças significam que a extroversão dá às pessoas uma vantagem em algumas sociedades, mas não em outras. Por exemplo, nos Estados Unidos, a timidez prevê baixa realização educacional e profissional, o que não acontece na Suécia. O valor atribuído à adequação do comportamento também varia conforme as culturas.
Nas sociedades tradicionais e agrárias, nas quais as famílias costumam ser grandes, a harmonia do grupo é considerada algo muito importante, e as crianças são bastante cooperativas e obedientes. Nessas culturas, as mães passam muito tempo em contato físico com os filhos mais novos, esperando e recebendo um alto índice de obediência. Tarefas domésticas são atribuídas às crianças maiores, já a partir dos 5 anos de idade, e suas responsabilidades aumentam substancialmente à medida que vão crescendo. Por volta dos 10 a 12 anos, elas chegam a trabalhar de 6 a 8 horas por dia. Nas sociedades urbanas e industriais, a realização e a competição individuais são mais altamente valorizadas, e as crianças tendem a ser mais desafiadoras e agressivas. Em geral, as demonstrações de raiva por outras pessoas são mais comuns nas sociedades em que os pais reagem a elas com a tentativa de fazer a criança sentir-se melhor por meio de agrados, e menos comuns onde os pais deixam clara sua desaprovação desse comportamento. As crianças também reagem às atitudes agressivas de seus amigos, o que pode elevar seu status nas culturas individualistas, mas diminuí-lo nas culturas em que predomina a convivência em grupo. Sem dúvida, nem todas as relações com amigos são positivas. Mais ou menos 1/3 das crianças em idade escolar afirma ter uma relação caracterizada pela aversão mútua, o que pode ter consequências significativas para o desenvolvimento. As crianças que têm essas relações negativas tendem a apresentar mais problemas, desde depressão até retraimento e agressividade. Elas também são mais propensas a ir mal na escola e a ter mais dificuldades em suas relações de amizade. São vítimas de bullying, são malquistas e dificilmente conseguem fazer amigos. Tanto as meninas como os meninos tendem a ter relacionamentos negativos, e estes, por sua vez, são igualmente possíveis de ocorrer entre crianças do mesmo sexo ou de sexos diferentes. O retraimento social na infância também pode causar problemas. Em média, as crianças com inibição de comportamento mostram atividade superior à normal no córtex frontal direito, a área associada às emoções que levam ao retraimento. Como as crianças que relutam em interagir com outras perdem oportunidades de praticar suas habilidades sociais, o problema costuma ser autoperpetuador. Nos Estados Unidos, por exemplo, o retraimento social aos 7 anos de idade é um fator de risco para a depressão, a solidão e a autoimagem negativa aos 14 anos. A timidez predomina igualmente entre meninos e meninas, mas os custos são mais altos para os tímidos, que sofrem mais estresse e mais rejeição dos amigos do que as tímidas, supostamente devido a expectativas culturais diferentes para os comportamentos masculino e feminino. Cerca de 1/4 das crianças socialmente retraídas torna-se alvo preferencial de bullying. Comparando, sabemos que cerca de metade das crianças excessivamente agressivas também é vítima dessa prática. O que você pode fazer para ajudar uma criança inibida a evitar esses problemas? Como já dissemos, o afeto e a sensibilidade dos cuidados dos pais, associados a uma quantidade substancial de contato físico, promove a segurança nos laços afetivos, e isso, por sua vez, aumenta a competência social das crianças inibidas. Não é útil exagerar no acompanhamento do comportamento dos filhos, pois isso pode interferir no desenvolvimento das habilidades sociais. Contudo, o delicado estímulo a que elas se juntem a grupos de outras crianças pode ser um fator positivo. As crianças que raramente exprimem emoções negativas, como tristeza e ansiedade, a seus amigos, tendem a ser mais bem aceitas e menos passíveis de sofrer bullying. E isso significa que o acompanhamento cuidadoso da regulação emocional pode ser um caminho útil a explorar. A regulação emocional deficiente prenuncia o ajustamento social inadequado ao longo de uma vida.
A participação em atividades esportivas organizadas ou outras atividades extracurriculares pode ser útil, assim como os talentos valorizados por outras crianças também promovem a aceitação pelos amigos. A intervenção precoce é preferível, pois para uma criança é mais fácil tentar acompanhar o grupo quando suas habilidades sociais ainda não ficaram muito para trás daquelas de outras crianças da mesma idade. Em todos os casos, criar uma conexão com seus filhos e, ao mesmo tempo, respeitar seu temperamento individual oferece uma sólida base para a socialização e outras formas de aprendizagem. Como na maioria dos aspectos do desenvolvimento infantil, alguns fatores que contribuem para a socialização do seu filho estão além do seu controle, mas há maneiras de ajudar. Seja como for, o estabelecimento de relações afetuosas com seus filhos deve constituir um valioso objetivo em si mesmo. Você sabia? Estereótipo e socialização. O modo como o cérebro produz o senso de pertencer a um grupo tem um lado sombrio. Os grupos sociais se definem não apenas pelos seus membros, mas também pelas pessoas que ficam fora do grupo. Principalmente nas situações em que os grupos são competitivos, nosso cérebro atribui facilmente características negativas à oposição, do mesmo modo que os torcedores de uma agremiação esportiva tendem a difamar os torcedores de outras. Por não ser necessariamente restrita aos jogadores, essa hostilidade pode generalizar-se, abarcando tudo o que diz respeito à agremiação rival. Como vimos no capítulo 1, o cérebro do seu filho inclina-se naturalmente a classificar pessoas e coisas. As crianças mais novas tendem a usar as características mais evidentes para fazer suas classificações. Por esse motivo, elas são sensíveis a diferenças superficiais de grupo, como raça, independentemente do fato de elas explicitarem ou não essas diferenças. Essa sensibilidade começa a emergir nos anos da pré-escola, quando as crianças começam a socializar em grupos. Uma diferença tão insignificante como dar às crianças camisas de cores distintas pode criar um sentimento de pertencer a um grupo que as levará a gostar mais das crianças de seu próprio grupo do que daquelas de outros. A menos que os pais ensinem insistentemente seus filhos a não atribuírem características a pessoas por raça, é provável que elas prefiram socializar com as da própria raça. Esse padrão persiste ao longo dos anos escolares, mesmo entre crianças que frequentam escolas e creches multirraciais. Dica prática: estimular a consciência. Os primeiros arroubos de comportamento moral nas crianças provêm do sistema emocional do cérebro, que continua a dar uma importante contribuição a nosso senso moral na vida adulta. Alguns precursores do senso moral talvez sejam criados no cérebro. Até os bebês muito novos gostam mais dos agentes que ajudam os outros do que aqueles que dificultam as coisas. Mas os cuidados dos pais exercem efeitos evidentes sobre seu desenvolvimento. O primeiro precursor da consciência é o desejo que seu filho tem de agradá-lo, que tende a ser estável na maior parte das circunstâncias, quer você o esteja ensinando a contar, quer lhe pedindo para não rabiscar as paredes. Antes dos 2 anos de idade, as crianças começam a mostrar diferenças individuais em sua probabilidade de sentir-se culpadas quando tiverem feito alguma coisa errada, o que está ligado à sua capacidade de seguir regras quando ninguém está observando. A receptividade à orientação dos pais prenuncia diferenças individuais de consciência em fases posteriores da vida, inclusive a capacidade que as crianças mais velhas têm de raciocinar a respeito de situações de natureza moral. Você poderia pensar que as crianças seriam mais propensas a obedecer pais rigorosos, mas o mais provável é que essa abordagem produza um rebelde. Os pais que vivem afirmando seu poder interferem no desenvolvimento da culpa e da consciência que surgirão mais adiante, produzindo crianças que atribuem seus erros a problemas externos. Os pais mais respeitados são os mais amorosos.
Aqueles cujos filhos atendem de bom grado às vontades dos pais porque querem vê-los felizes. As interações mutuamente positivas entre pais e filhos são um forte prenúncio de comportamento moral posterior, sobretudo em crianças estáveis nas suas ligações afetivas. Como você poderia esperar, as características dos seus filhos também influenciam o desenvolvimento da consciência. As crianças com considerável autocontrole mostram ter aptidões morais mais maduras do que as crianças impulsivas da mesma idade. As crianças de índole temerosa são propensas a ter sentimentos de culpa, o que produz comportamentos mais submissos. Para elas, portanto, o estilo de pais carinhosos e sensíveis é o caminho mais eficaz para a formação da consciência, uma vez que o excesso de culpa pode resultar em transtornos de ansiedade na vida adulta. Para as crianças menos medrosas, a segurança nos laços afetivos, que nelas produz o desejo de agradar aos pais, é o melhor prenúncio da consciência nos anos vindouros.